Fala pessoal, aqui mais uma vez do Papo com o Anjo. Hoje bater um papo com dois jovens extraordinários, dois jovens que estão voando nesse país, gerando muitos empregos e abençoando muitas famílias no Acre. Tenho prazer e uma das coisas que eu mais amo bater papo aqui é falar com gente empreendedora, gente inteligente, gente que está voando, né? E eu vou bater um papo aqui com um dos mais bem votados, né, na última eleição, deputado federal Eduardo Veloso e a sua linda esposa, a doutora Regiane Veloso, né? Eles que são médicos, ela é cardiologista e ele é oftalmologista, tem feito um trabalho extraordinário no Acre, no Brasil, né? Ou seja, tem filhos lindos, o Eduardo Veloso, a Beatriz Veloso, né? E a Bruna, não é isso? É. Isso então, mesmo. Ele foi eleito com 16.786 votos. Uau! O currículo é grande. Doutor, é uma honra estar com o senhor aqui, com a doutora. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade desse papo descontraído. É uma alegria muito grande, né, poder caminhar nessa geração, caminhar nesse tempo, nessa terra, nesse solo acreano, com duas pessoas empreendedoras, inteligentes, sabe, que tem brilhado a glória de Deus nessa geração. É uma honra estar com vocês aqui. Pastor Cléves, a honra é minha. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no Papo de Anjo, né? Do qual você que comanda aqui essa área, você fala muito do empreendedorismo, é uma área que eu adoro, eu amo isso. Agradecer ao seu público fiel, eu já fui lá no seu culto, eu me senti assim, toda vez que eu vou lá eu me sinto uma nova pessoa. Então, assim, essa sua voz, eu acho que ela mexe com a gente por dentro. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o acreano precisa disso, o brasileiro precisa disso, e ter muita fé, que com fé a gente vence e rompe tudo. Obrigado, pastor, por estar aqui. A honra é minha. Estou à sua disposição. Pode ficar à vontade que eu estou aqui para responder, junto com a minha esposa aqui, que está aqui ao meu lado. Eu pergunto para todo casal, a gente tem mais de 100 casais na igreja, mas muito encontro de casais, eu pergunto para todo casal, quem paquerou quem? Como é que foi esse encontro de vocês dois, doutora? Boa tarde. Boa tarde. A resposta vai ser diferente de quem responder. Isso aí. É uma honra, um prazer estar aqui no seu programa, pastor. Nós já estivemos várias vezes na sua igreja, verdade, que é um lugar abençoado, onde a gente sente a presença do Espírito Santo. O Senhor sempre incentivando os jovens, né, a população a ter fé, a acreditar em Deus. Perfeito. Que tudo que a gente entrega nas mãos de Deus, que a gente pede com fé, a gente consegue. Perfeito. Doutor, como é que foi esse início aí, esse relacionamento? Já estão juntos há quanto tempo? Se eu te falar, tu não vai acreditar. Acredito. Eu não lembro se foi em Assis, Brasil. Nossa. Ou Tarauacá. Chapuri. Tá vendo? Uau. Vem do interior, vem assim, ó, do coração, né? Nossa, do Acre, do interior. Eu morava, né? Tava me voltando aqui pro Acre, eu morava fora na época que eu fui fazer faculdade de residência, não tinha aqui no estado. Sim, certo. E aí, na volta, a gente foi fazer atendimento daqueles itinerantes. Uhum. E aí eu conheci a Regiane, chamei ela para ir pro forró, né? Porque eu gosto do forró do interior, essas coisas assim. Legal. E aí ela começou a piscar o olho para mim, ela disse que não piscava, era eu que ia atrás. Eu acho que era ela, viu, pastor? Ela insistiu, aí eu dando uma de difícil. Nossa, até que eu... que lindo. Agora vamos contar a versão dela. A minha versão é que foi ele, pastor. Foi ele que insistiu muito. Uau, tá vendo? Uau, que legal, gente. Que legal, que casal lindo. Excelência, queria que o senhor falasse para mim dessa eleição, né? E se o senhor, né, me fala desses 16.786 acreanos que acreditaram na tua ideia, no teu projeto. Me fala, que coisa linda, cara. É lindo mesmo, viu, pastor? Talvez assim, a gente para sair candidato, já tinha sido convidado várias vezes, né? Eu já tinha saído... Foi a primeira vez? Não, eu já tinha saído candidato em 2006. Certo. Logo quando eu voltei, eu sempre gostei da política. Certo. E eu falei, olha, voltei e tal, saí candidato. Né? E tive quase 1.498 votos, 1.473, Nossa. quase 1.500 votos para deputado estadual. E naquele momento,
saiu eu e a Rejane, já, né, a gente tinha acabado de se conhecer, ela acreditou e a gente saiu pedindo voto, mas era só a gente. E não era conhecido, era filho do Paulo Veloso naquela época. E aí eu comecei a trabalhar e investir na minha área, empreender, e eu faço isso com amor. Todo dia eu estou pensando, às vezes, em montar algo ou fazer algo de impacto. Nossa, né? que lindo, cara. Top. Eu estou pensando em trazer aqui para o Acre, né? Estou até sugerindo para o prefeito Bocalon, para que ele tenha um programa da gente fazer um levantamento na casa da pessoa. Nós temos 10 regionais aqui na capital Rio Branco. Se nós colocarmos aí, fizermos uma parceria com as faculdades, pegar essas pessoas que estão estudando na área da saúde e fizer uma bolsa ou algo assim, ou que seja, né, qualquer valor, o estudante ele quer estar ali na área dele, ele faz o estágio sem receber. Se a prefeitura der aí 200, 300 reais para ele pagar o ônibus, 400 por mês, já é uma ajuda, você não concorda comigo? Claro, com certeza. E aí a gente pega aí 1.000 estudantes e coloca 100 por bairro para visitar de casa em casa. O que custa ele aferir a pressão do paciente, fazer a altura do paciente, ver o peso do paciente. Se esse paciente tiver com a pressão alta, tem uma central, às vezes dentro de uma van, que faz um eletro, e dali eu consigo dar um encaminhamento. Linda, a gente vai ajudar a população, assim, vai fazer um screening, meu Deus, de Rio Branco todo. Perfeito. Então, assim, todo dia, isso eu pensei ontem à noite. Nossa. Né? Então, assim, todo dia eu fico pensando em como empreender, como a gente pode ajudar a impactar a vida das pessoas. E a gente consegue muito isso e melhorar através da política. Foi quando, em 2018, eu fui cotado um pouco até ser vice do Gladson na época, mas acabou que eu fiquei primeiro suplente do Márcio Bittar. Certo. Naquele momento, ninguém queria ser o suplente dele porque achava que ele não ia ganhar e tudo. E a gente acreditou e deu certo. E sem eu esperar, eu não tinha acordo com ele. Eu não sou de ficar fazendo as coisas já pensando num acordo, numa amarração ou algo desse tipo. Né? Eu sou de projeto. Eu acreditava ali naquele momento que a gente poderia ganhar a eleição e ter o Acre passar a ter um novo caminho, né? E vencemos a eleição. Em 2022, ele vira para mim sem eu esperar, falou: Eduardo, eu vou me afastar, você vai virar senador. Até então eu nunca tinha visto esse gesto de político nenhum. Nossa. Eu fiquei, até chegava em casa e falava: Rejane, será que é verdade isso? E um dia a Márcia falou também, e ele falou que até tinha sido um acordo deles lá, que ela comungava também. E eu me senti lisonjeado e me tornei senador da República. Nossa. Naquele momento, para quem não sabe, hoje o álcool, tem cidade hoje que a gente anda, parte de São Paulo, interior ali, parte do Nordeste. Certo. O álcool tem local que está R$ 2,97, R$ 2,85. Foi um projeto de relatoria minha no Senado. Nossa. Do qual a gente possibilitou aquela pessoa que pega a sua cana de açúcar, né, levou para a distribuidora e a distribuidora, levou para a refinaria. Perfeito. E a refinaria, em vez de passar numa distribuidora para ser vendido, ela poder vender direto pro posto de gasolina. Com isso a gente economiza. Por isso que o álcool ainda tem local que está bem barato hoje. Hoje ele ainda não está barato aqui por causa de transporte. Mas nos locais que o transporte é mínimo, você paga no álcool R$ 2,80. Olha, que coisa linda. 3,10, 3,20. Brasília está 3,15. Nossa, que 3,30. Linda. O senhor ficou quanto tempo no Eu fiquei quase 5 meses no Senado. Olha, e é isso, eu vi que a gente pode ajudar e transformar a vida, né, mais fácil das pessoas através de projetos e tudo. Coisa linda. E a gente decidiu, né? Conversei em casa, eu gosto, a Regiane também já ajuda muita gente, eu já ajudava, eu já tenho vários projetos sociais junto à minha clínica, que a gente decidiu lançar o nome para deputado federal. E eu talvez estivesse na chapa mais difícil que tem. Você acreditou? Assim, lá no fundo, faz tudo isso. Então, você sabe que quando você entra com garra, vai surgindo, a fé vai te mostrando, perfeito, vai movendo montanhas. Nós fizemos a maior caminhada
a maior caminhada que um deputado federal já fez em toda a história do Acre. Uau. Você sabia disso, pastor? Não. Eu vou lhe mandar a foto, o vídeo. Foi a maior caminhada de todos os tempos. E isso te dá a população acreditar em você. Que legal isso. Isso te dá ânimo, né? Então, por isso que nós estamos aqui tentando, de alguma forma, retribuir não só os 16.786 votos, mas a população do Acre como um todo, principalmente a população do interior, que tudo aqui no Acre é mais difícil. Perfeito, perfeito. Doutora, por que cardiologia? Quando eu estava na faculdade, o meu irmão mais velho é médico e ele passou numa residência para cirurgia cardíaca. E aí ele brincava comigo, ele falava, vamos, Rejane, vamos fazer, tu faz cardiologia e me ajuda no pré e no pós-operatório. E aí eu fui conhecer o hospital que ele estava fazendo a residência, lá em Belo Horizonte, o Biocor, e gostei muito, gostei do hospital. Eu sempre achei muito bonito cardiologia, só que eu pensava naquela época que era muito difícil, né? E UTI, eu sempre fui apaixonada por UTI. E aí eu vi ali, naquele lugar, a oportunidade de fazer tudo isso. Aí eu fiz a prova, né, para residência, passei e fui acompanhar o meu irmão lá em Belo Horizonte. Aí eu fiz cardiologista e depois fiz mais 2 anos de UTI. Que lindo, gente. E a senhora trabalha no web, nas UPAs? Quando eu estava no último ano da residência, lá em Belo Horizonte, eu vim aqui de férias em julho e estava tendo prova. Ia ter prova, né, do concurso, eu fiz a prova e passei. E aí, no final do ano, quando eu concluí a residência, eu decidi voltar. Meus pais estavam morando aqui, minha família, já estava todo mundo aqui. E aí eu resolvi voltar no concurso. E quando eu cheguei aqui em Rio Branco, no outro dia eu assumi a chefia da UTI da fundação. Nossa, que lindo. E aí, quando a gente foi chamado no concurso em abril, né? Eu cheguei em dezembro. No outro dia eu já estava trabalhando na fundação, aí assumi o concurso e fiquei cuidando da cardiologia e da UTI. Meu Deus, que coisa linda. Eu queria que vocês... A gente sabe que os desafios são grandes, né? Dentro da saúde, né? Em muitas áreas a gente vê que, né, os teus projetos, as tuas ideias, né? A população do Acre inteira tem abraçado os municípios, a tua ideia, né? E muitos que não votaram em você acreditam em você por causa dos teus projetos. Com certeza. Muita gente que não votou em você, eu acredito, porque as ideias dele estão favorecendo para mim também. Ou seja, é para quem votou, para quem votou e quem não votou. Claro. Então me fala desses projetos, né? Qual é o projeto mais ousado? Então, assim, tudo começou antes mesmo da política. Eu sempre gostei dessa parte, né, se eu falar para você que às vezes eu tenho mais prazer em atender na fundação do que no meu consultório. Eu acredito. Lá eu acho que a gente se realiza mais. Ali é o formigueiro, né? Eu nunca larguei de atender na fundação. Que Inclusive, lindo, semana passada eu fui lá. Nossa. Eu mantenho lá, assim... A oftalmo, quando nós chegamos aqui, não existia cirurgia hoje de catarata, cirurgia de refrativa, não existia nada nisso no Acre, por esses métodos mais novos. Tinha catarata, mas de uma maneira antiga, que cortava, dava ponto, o paciente tinha que internar. Hoje não, quem trouxe foi a gente. Nossa. Aí nós trouxemos para cá, e aí, de alguma forma, a gente queria melhorar isso, né? Então, o que é melhorar isso? Ao longo desse tempo, eu pensei, olha, eu quero levar para o interior também. E aí eu fiz o primeiro projeto, né? A gente trouxe a tecnologia para cá, para Rio Branco, e eu queria levar para o interior o atendimento, tudo. Então, nós desenvolvemos o Projeto Coruja. E o Projeto Coruja levou atendimento para 6 municípios. Boca do Acre, está até hoje. Sena Madureira, que hoje está um misto de um projeto mais novo que eu tenho. Aí levamos para Paz de Castro, Acrelândia, Senador Guiomar e Capixaba. Então, esses 6 municípios acreditaram naquele momento, naquele projeto que eu fiz. Só que você sabe que tem que manter com recurso próprio, porque é um atendimento especializado e tudo. E aí, eu pensei, poxa, de alguma forma, eu não consigo mais levar, porque só tinha eu, não tinha mais oftalmo. O que eu posso fazer para me levar atendimento para os outros municípios? Aí eu pensei, eu vou montar uma escola para médico aqui no Acre.
E hoje o nosso hospital, o Hospital Veloso, no caso, o hospital do meu pai, Nossa, que coisa linda. tem um programa liberado pelo Ministério da Educação, que nós somos credenciados diretamente com o Ministério para residência de oftalmologia. Ou seja, hoje um médico sai da faculdade, ele pode estudar na nossa clínica e se tornar um oftalmologista. Meu Deus. Já estamos, acho que no 6º ou 7º ano já de residência, ou mais, nem sei. Então, assim, aí com isso a gente conseguiu levar atendimento para Cruzeiro do Sul. Hoje a gente já tem filho, né, da nossa residência lá, que é totalmente competentíssima. A Paula Cameli é de lá. É uma excelente médica, assim, Cruzeiro do Sul está abraçada. A gente também, de alguma forma, tenta ajudar. Então, assim, agora meu sonho, primeiro agora, é deixar o Acre o primeiro estado do Brasil com atendimento direto em todos os municípios. Se Deus quiser, até o final do mandato nós vamos conseguir. Uau. Aí, junto a isso, a Rejane também ajudou na área da cardiologia, né? Na época, no governo Tião Viana, ele queria abrir o cateterismo, que é o tratamento do infarto, que não existia aqui no Acre. Então, nós fomos o pioneiro. Eu vou até deixar para ela falar, né? Senão eu falo demais, ela não vai acabar não falando, né, pastor? Tá certo, perfeito. E aí, para finalizar, então, assim, aí eu entrei para política, né? Depois disso, fizemos um projeto chamado Projeto Veja Mais Brasil, voltando para oftalmologia. Depois da escola. Nasceu lá em Brasília, ou já nasceu aqui? Não, nasceu aqui. Veja Mais Brasil. Uau. É antes da política. Nossa. O Veja Mais Brasil é um programa de Ideia sua. Ideia. Eu falo da minha equipe, né? Não é só minha. A gente não constrói nada só, perfeito, né, pastor? Perfeito. Então, é um projeto que faz atendimento de oftalmologia, avaliação de oftalmologia por telemedicina. E nós somos, no Brasil, o primeiro projeto que mais já atendeu gente no Brasil. Nossa. Nós temos agora passando de 16 mil atendimentos. Meu Deus. Então, assim, já está validado. Por isso que eu falei que Sena Madureira está até hoje. Saiu do Projeto Coruja, estamos no Veja Mais Brasil. Já tem um Veja Mais Brasil em Boca do Acre. Já fizemos em Cruzeiro do Sul. Já levamos para quase todos os municípios, mas de forma itinerante. Meu sonho é deixar ele de forma permanente. Então, eu estou em conversa com os prefeitos. Se for preciso, a gente alocar emenda para a saúde. Só que o teto dos municípios também é baixo. Existem várias traves que impedem, assim, a gente crescer. Mas eu acho que esse ano, para 4 municípios, já vão passar a ter direto coisas que até o momento não tem. Então, esse é o nosso desafio. E depois levar a cirurgia para todos os municípios. Então, durante esses 4 anos de mandato, eu quero realizar isso. Falar que o Acre é o primeiro estado do Brasil onde se já tem e vai ter atendimento de cirurgia de oftalmologia em todos os municípios. E detalhe, aqui no Acre, talvez eu tenho quase certeza absoluta, que eu sou o médico que mais já operei aqui no estado. Temos mais de 21 mil cirurgias. Nossa, doutor. Agora, como nós estamos treinando, tem filho da gente que daqui uns dias o cara tá passando a gente, mas é bom isso, né? Para que tenham mais e mais, né? Isso, os filhos têm que voar. Nossa. E aí a gente vão lançando outros desafios, né, na nossa vida. Fazendo demandas também, porque tem tanta coisa, tantos projetos aí. Isso. Você deixa uma equipe lá e vai voando para outros. Meu sonho agora é outro. Nossa. Né? Então, assim, de alguma forma eu tô parcialmente realizado e a gente cada vez vai evoluindo. Eu tenho um compromisso, meu sonho agora é acabar que pacientes com câncer tenham que sair fora do estado para ser atendido e resolver seu problema. Então, assim, nós estamos perto de conseguir. Só que isso a gente precisa de uma parceria muito grande, não depende com o governo do estado. E eu sempre tento buscar parcerias locais. Aqui nós temos a Oncoclínica que ela topa esse desafio, ela topa fazer com que ela abranja esse atendimento todo do estado. Coisa linda. Então nós estamos estruturando para que isso aconteça. Então, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas daqui, que é o dinheiro fica aqui, a gente gera emprego aqui, a riqueza, o Acre cresce. Então é dessa forma que a gente pensa em trabalhar. E da cardiologia, né, eu vou deixar ela falar, senão daqui a pouco a gente está aqui o tempo todo e ela não vai falar. Batendo papo aqui, você que está chegando agora com 2 jovens extraordinários. Deus tem sido exagerado e bondoso. Mas tantas coisas ruins acontecendo, a enchente do Rio Acre, né? E aí eu estava pensando, esse texto hoje aqui,
que é um texto que eu gosto muito, que está em Salmo 118, doutora Regiane 24. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos dele. É um dia de chuva, é um dia de muita tristeza, é um dia de muita gente perdendo suas casas, mas Deus está dizendo assim, se regozija nesse dia, porque o choro pode durar uma noite, mas tem alegria vindo do amanhecer. Salmo 30, né? Então, em meio a tanta coisa acontecendo de ruim no Brasil, tem pessoas, sabe, fazendo chover milagre nessa terra, né? Fala do seu projeto, que coisa linda essa. Então, pastor, quando eu vim para assumir o concurso em 2006, na época o Tião Viana era senador e me fez um desafio. Hoje, e faz muitos anos que as doenças do coração, principalmente o infarto, são as maiores causas de morte no mundo inteiro. Nossa. E aqui no Acre não tinha serviço de hemodinâmica, que é onde você faz o cateterismo e coloca stent, ou o paciente vai para a cirurgia cardíaca. Nem tinha hemodinâmica e nem tinha cirurgia cardíaca. E ele me fez um desafio de montar o serviço aqui e para eu conversar com um grupo de cardiologistas, montar, né, uma sociedade e montar o serviço aqui. Então, a gente montou o serviço, é a Hemocardio. Hoje ela funciona dentro do Hospital Santa Juliana. Hoje nós atendemos 24 horas. Qualquer paciente no estado do Acre que sofre um infarto, qualquer doença cardiovascular, ela dá entrada pelo serviço de emergência, o pronto-socorro, a Unimed, é encaminhada imediatamente para a Hemocardio. O paciente faz o cateterismo. Se precisar de stent, coloca na hora, ou então ele é encaminhado para a cirurgia cardíaca, que é realizada dentro do Hospital Santa Juliana. Meu Deus. Então, já são 11 anos que a gente que inaugurou, né? E trabalhamos todos os dias, 24 horas. E agora nós vamos expandir o serviço, né, a clínica, para o Juruá. Vamos montar um serviço lá, porque tem os casos de infarto estão aumentando cada dia mais, e esses pacientes precisam ser atendidos nos primeiros momentos de infarto. O paciente que espera para o outro dia, se ele sobreviver, porque a mortalidade é muito grande, ele fica com sequelas no coração, fica com insuficiência cardíaca. Isso foi uma promessa nossa de campanha, viu, pastor? E aí, agora eu vou até tomar um pouquinho do tempo dela. Certo. E eu tive uma visão lá que eu gosto de analisar. Sou meio arquiteto, meio... Legal, legal. E aí um dia eu tive uma visão, vamos olhar lá o hospital de Cruzeiro do Sul. E aí a gente conseguiu, assim, fenomenal, bem ao lado, né? Conseguimos lá um terreno, construímos lá e vai ser ligação direta com o Hospital de Juruá. Então isso vai nos dar a oportunidade de ajudar o SUS e os pacientes que têm condição de convênio particular lá. Então foi uma ideia formada pelo grupo, né? Deus. E a máquina já está lá, viu, pastor? Está há 4 meses lá, está faltando só mais liberação burocrática. Então, assim, daqui uns dias, a qualquer momento, já começa o atendimento. Então, no Juruá, se Deus quiser, ninguém mais vai morrer de infarto. Meu Deus. Não é isso, doutora? Isso mesmo, está prontinha lá para inaugurar. Deus, então, essa é uma promessa nossa de campanha. E daqui uns dias, se Deus quiser, vamos ter cirurgias oftalmológicas lá de alta complexidade, também como nós prometemos. Doutora, por que tanto infarto e tanto problema no coração? É alimentação, é falta de exercício? A comprovação de que é isso, após o Covid, que as pessoas ficaram muito estressadas, com muito medo, sedentárias, em casa, comendo, sem fazer atividade, aumentou muito. Os principais fatores são hipertensão, diabetes, o cigarro, né, o tabagismo, está entre as 3 maiores causas, sedentário, obesidade e colesterol alto, e com isso essas doenças aumentaram muito e o número de infarto também. Na verdade são as doenças cardiovasculares, né, infarto, derrame, insuficiência cardíaca, que vem aumentando muito. Gente, eu amo bater papo com gente jovem e inteligente. Doutor, eu quero... Estou aqui pensando naquele culto. Todo mundo chorou na igreja. Foi assim. E vocês têm uma fé muito grande, vocês são católicos, né? E eu fui católico muitos anos, eu ia ser padre, estudei 3 anos no seminário. Né? O padre diocesano, o padre João Martins, então... Eu ia para Desobrir com o Padre Márcio, com as Fúrias, então, né, tirava as novenas do Nosso Senhor Perpétuo Socorro, na Catedral, na Santa Inês, né, lá na minha comunidade, onde eu
eu era monitor, fui professor de catecismo, de crisma. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo à Igreja Católica. Então, quando eu vejo alguém e eu digo assim, uma vez eu estava batendo um papo, comendo um lanche, e um cara falou mal de Maria. Eu digo, cara, não te conheço. Por que você falou mal de Maria, cara? Cara, aí o cara ficou meio assim, não, aqui é você. Não, porque tá irritando aqui, eu tô lanchando aqui, você falando mal. Então, eu tenho uma máxima. Muita gente que está dentro das igrejas evangélicas não vão subir no arrebatamento. E muitos católicos piedosos, vocês e outros que estão lá, Padre Márcio, que tem feito um trabalho extraordinário, sabe? Então, a fé de vocês moveu os céus de Deus para aquele grande milagre. Eu queria que vocês falassem para mim. Foi a Beatriz. Foi a Beatriz ou foi a Bruna? Beatriz. Foi a Beatriz. Como é que foi aquilo? Foram dias assim, terríveis, de dor, de noites acordadas, mas muita gente orando, né? Lá na igreja, todo mundo pedindo oração. Eu chegava aqui, pastor, ora pela, né, filha da doutora Regiane, a Luana, né, que faz parte da equipe de vocês, né? O nosso amigo Alípio, que é pastor aqui, pediu. E a gente, eu estou em 15 grupos de oração no Brasil. Meu tema que você letrava. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Grupo de oração tem muito. Então eu peguei a foto dela e compartilhei. E muita gente orando. Me fala desse milagre que vocês viveram, assim, sobrenatural de Deus, né? É verdade, pastor. Eu hoje fico pensando, eu fui chefe de uma UTI de 10 anos. E a gente não tem noção. Eu vi de tudo ali dentro da UTI. Porque o paciente, quando está internado, qualquer doença, não precisa nem ser na UTI. Mas quando você vai para a UTI, você sabe que você está grave. O desespero da família, do paciente que está ali naquele leito, o arrependimento, ele falar que tudo que ele queria na vida era estar bem, é voltar para casa, ver os filhos, ver a família. E você, como médico, você não tem noção daquele sofrimento, daquela dor, daquela família e daquele paciente. E eu falava assim para o Eduardo, eu decidi ser médica só de adultos porque eu não consigo ver uma criança sofrendo. Eu amo criança. E Deus nunca vai fazer eu ver um filho meu nessa situação, porque Deus sabe que eu não aguento. E hoje as mães ficam me perguntando como é que eu aguentava, como é que eu fiquei, não tranquila, mas como é que eu não me desesperava, porque em nenhum momento eu me desesperei. Mas Deus dá uma força tão grande, eu sentia uma força, uma energia tão boa, tão grande, porque é igual o senhor falou, era todo mundo em oração. Os pastores, os padres, ali, para mim, não tem diferença de religião. Era Deus, era um só Deus, todo mundo rezando, todo mundo pedindo, todo mundo orando. Às vezes eu estava, nos piores dias da Beatriz, eu recebi uma ligação de um padre, de um pastor, e dizia, vá lá fora na recepção, vamos orar, vamos interceder pela sua filha, peça à senhora, a senhora é mãe. E era essa, a força que eu tive foi essa, mas a Beatriz estava num quadro de uma virose normal, né? Ficou uma semana com febre, uma tosse seca, levei 3 vezes, fez exame 3 vezes, os exames normais, até que quando completou uma semana, ela começou a piorar, com muita febre, vomitando, desidratou, e aí eu pedi para minha mãe levar ela para a Unimed, que eu estava com o pai do Eduardo fazendo exame em Brasília, e ela internou de manhã, eu cheguei à noite. À noite, quando eu cheguei, assim, além de eu conhecer como mãe, eu olhei para ela, vi que ela não estava bem e pedi uma tomografia, né? Já tinham feito vários exames nela e eu pedi uma tomografia. E aí, amanhecendo o dia, o rapaz chegou, o técnico, para fazer a tomografia. Eu entrei na sala de tomografia, o Eduardo tinha ficado em Brasília. Eu entrei sozinha com a Beatriz. Aí eu segurei a mão dela, ela terminou de fazer a tomografia, eu coloquei ela na cadeira e falei assim, minha filha, deixa eu já olhar aqui o resultado no monitor, na tela do computador. Aí eu olhei, vi uma tomografia lá, eu falei pro rapaz, essa tomografia não é da minha filha, coloca a da minha filha na tela. E ele olhou para mim, bem assustado, e falou, doutora, esse exame é da sua filha. Eu me desesperei, assim, eu falei, meu Deus, me ajude. O pulmão dela já todo tomado, com derrame pleural gravíssimo, uma pneumonia bem, bem grave.
E aí eu falei, meu Deus, eu preciso me controlar. Eu liguei para a médica dela, eu liguei para 2 pediatras, que são muito minhas amigas, a Elisa, a Alexandra, que estava acompanhando. Chamei a doutora Lina, que é cirurgiã cardíaca, sócia da gente lá, que trabalha com meu irmão. Eu acho que elas estavam vindo para o Santa Juliana, porque em 5 minutos elas estavam dentro do hospital comigo. E aí começou a nossa batalha, né? Transferiram ela para o Santa Juliana, ela foi direto para o centro cirúrgico, porque precisava drenar aquele tórax, estava cheio de líquido. E aí foi passado um dreno e eu liguei para o Eduardo, né? Eu falava para as pediatras, leva ela para a UTI, que eu sei que ela está muito grave, eu sei que ela vai precisar entubar. E aí eu liguei para o Eduardo e a gente decidiu tirar ela daqui para ela ficar acompanhando, ficar num leito mais tranquilo em Brasília, né? Então a gente transferiu a Beatriz para Brasília primeiro, pensando que fosse ser tranquilo, que ela fosse internar. Lá nossa família estava lá, meu pai e o pai do Eduardo estavam indo fazer tratamento em Brasília também. A gente pensou ficar todo mundo junto num lugar só para fazer o tratamento, tratar a Beatriz, meu pai e o pai do Eduardo. E aí foram 5 dias de muita dor, muita angústia, muito sofrimento. A Beatriz pedindo, pelo amor de Deus, oxigênio. A Beatriz pedia oração o tempo inteiro. O tempo inteiro ela falava, mamãe, você avisou para todo mundo, põe nos grupos, pede para rezar para mim, pede para Deus me curar. Mamãe, eu não estou mais aguentando. Ela sentia muitas dores, ela sentia muita falta de ar. E nós ficamos 24 horas, esses 5 dias, o Eduardo segurando na mãozinha direita e eu na mão esquerda dela. E nós ficamos lá dentro daquele quarto até que, no sábado, nós chegamos lá na terça, no sábado ela não aguentou mais, passou a noite. Não, ela passou muito mal à noite. E quando amanheceu o dia, no domingo, os médicos disseram que realmente não dava mais para esperar, que precisava entubar, que ela tinha piorado muito. A infecção, que era só do lado esquerdo, já estava no lado direito, ela já só tinha as pontinhas do pulmão funcionando, os 2 pulmões totalmente tomados, a infecção já tinha aumentado demais, os exames pioraram muito, que eles iriam entubá-la. E aí, na hora que eles estavam entubando, o Eduardo virou para mim, né, e falou, Rejane, eu quero ter certeza que eu fiz de tudo para salvar a nossa filha, que eu sei que ela está muito grave. Eu quero, já que o nosso convênio cobre o Einstein em São Paulo, eu queria transferir a Beatriz. Quer falar? Pode falar. Aí, na hora que entubaram, o chefe da UTI veio, né, para o hospital, que era domingo. As 3 médicas que estavam de plantão falaram que você é médica de UTI, você sabe que quando a gente entuba um paciente muito grave, ele não pode ser transportado. Ela não vai aguentar a transferência e a gente só libera ela amanhã. E aí o Eduardo disse, Rejane, eu quero levar minha filha, tu precisa dividir essa responsabilidade comigo. E aí eu fui para o banheiro. Eu fui para o banheiro, me ajoelhei do jeito que os pastores e os padres estavam me ensinando e orei. Falei, meu Deus, se eu levar minha filha e minha filha morrer no transporte, como é que eu vou ficar? Meu Deus, me ajude, me mande uma luz, alguma coisa para eu ter certeza se eu levo ou não levo minha filha. E aí, nessa hora, um cardiologista, meu amigo, que estava ajudando a gente com o pai do Eduardo, ele me ligou e falou assim, Rejane, traz tua filha agora, amanhã vai ser tarde. Traz tua filha aqui para o Einstein, Rejane, que aqui tem um aparelho, os pulmões da tua filha estão parando, os 2, e aqui tem um aparelho para conectar elas quando parar tudo. E aí foi... Quer falar, Eduardo? Nossa. Por que foi assim, pastor? Parece que foi Deus que... Parece não, foi. Foi de manhã ou foi à tarde? Deus falou, essa luz? Foi amanhã. De manhã. Foi de manhã. Na hora antes de entubar ela, eu falei assim, Rejane, nossa filha tá bem ruim, tá pior. Eu só falava assim, eu vou tirar ela daqui agora, eu não vou me perdoar. Eu tenho... Todo mundo fala que o Einstein é um dos melhores hospitais do mundo. Uhum. Eu tenho convênio, já está pago, por que eu não vou dar essa oportunidade? Perfeito. Eu não vou me perdoar. Nossa. E aí o médico chegou lá fora, as médicas chegaram, né, falaram, não, que não dá, e a Rejane, é protocolo. Eu disse, olha, eu vou levar minha filha. E
E assim, algo me dizia, porque assim, eu cuidei da minha filha até aquele momento. Eu sabia que o rim dela estava bom, eu sabia que o fígado estava bom, eu sabia que ela não estava com acidose, não estava com alcalose. Eu sabia que ela estava bem. Não é porque ela entubou que ela vai piorar naquele momento. Pode causar uma instabilidade até achar os parâmetros de aparelho, mas ela ainda tinha muito recurso assim para mais, para ajuste. A gente podia ajustar num patamar acima, que é o que foi feito. E eu falei, Regiane, eu vou levar ela, eu vou levar. Nossa. Aí ela ficou meio assim a princípio, depois voltou, não, vamos. Eu falei, olha, tu tem que dividir comigo, porque eu também não podia, né? Ela é mãe. Claro. Eu não podia ir, aquele momento foi muito difícil pra gente. Você seguraram as lágrimas, os dois? Não. Não, a gente chorava 24 horas. Eu, no domingo, para eu ficar em pé resolvendo as coisas para transferir ela, tiveram momentos que minha mãe e minha filha mais velha, a Bruna, minha sogra, tinham que me segurar, porque eu não conseguia mais ficar em pé. A gente já tomando já medicação. A gente já estava mais de 10 dias acordado, direto, cuidando dela. E aí a gente decidiu levar. E meu irmão, que é médico, né, o cirurgião cardíaco, me ligou e falou, você não tem condições de acompanhar. Eu disse, Rogério, eu tenho. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Tu me encontra lá em São Paulo, porque ele estava em Recife. E ele não tinha como chegar em Brasília, não tinha mais voo para ele ir para Brasília. Foi tão assim que quando eu decidi, eu não conversei com o médico, nada, eu paguei. Eu paguei a UTI no ar. E falei, vem, e já. Aí quando o médico chegou lá, ele achando que eu queria trocar ele, né? Ele falou, não estou entendendo. Eu disse, não, o senhor vai entender agora. Eu quero levar minha filha para São Paulo. Aí ele, não, achei que você queria trocar, não estava confiando na gente. Não, doutor, não é nada contra você, é uma coisa minha, que lá é um hospital referência mundial, e se eu não fizer isso e eu perder minha filha, eu não vou me perdoar nessa vida. Aí ele disse, não, dá para levar. Foi o único que falou assim, não. Nossa. Porque alguém precisava, assim, ó, precisa de autorização de 2 médicos para ela viajar. O primeiro é o médico dali, que a gente pode passar por cima dele, eu estava decidido a passar por cima. O segundo é o médico que transporta, porque quando você chama a UTI no ar, vai um médico até lá avaliar. Se ele falar, não tem condição de eu levar, eu não podia fazer mais nada. Mas eu queria escutar dele, entendeu? E aí foi feito, mas graças a Deus a gente conseguiu levar. Lá ela ainda deu uma piorada aí dos 4 dias, 5 dias ainda. E aí a gente chegou no domingo à noite, né? Ela gravíssima. Meu irmão chegou quase junto com a gente no hospital. E aí, de domingo para segunda, nós chegamos. Na segunda-feira, ela piorou muito. E eu sabia que o chefe da UTI é um médico já bem mais... Ele tem 30 anos, que ele é médico no AIS, que trabalha naquela UTI. E Deus, mais uma vez, agiu quando ele ficou sabendo que aquela criança estava vindo do Acre, passou por Brasília, estava gravíssima, ia dar entrada na UTI dele. Ele pediu para ser o médico dela. Nossa. Ele ficava 12 horas, de 7 da manhã às 7 da noite do nosso lado e o resto da noite no telefone. E aí ele chegou na segunda-feira de manhã, né? Ele chegou para Celso Terra, um anjo esse homem. Nossa. Primeiro que ele já entrou no quarto, aí ele viu a cama da Beatriz com o crucifixozinho dela, que ela foi a viagem inteira segurando o terço na mão, pedindo oração, e eu deixei na cama dela o terço e o crucifixo. Ele já olhou e falou assim, se Deus quiser vai dar certo. Aí eu já senti um alívio, né? Eu disse, Eduardo, ainda bem que ele acredita em Deus. Aquela paz, hein? Aí ele chamou a gente lá fora, falou que era um quadro muito grave. Aí ele falou, eu queria dizer para vocês que vocês fizeram certinho. Se vocês não tivessem tido a coragem de trazer ela ontem, no domingo, hoje vocês não conseguiriam mais transportar ela, porque hoje ela está muito grave. E na terça ela piorou. Ou seja, Deus me usou naquele momento, né, pastor? Nossa. Deus deu a luz que eu precisava para eu poder ter coragem de dividir com o Eduardo. O tempo inteiro, todas as decisões. Hoje, assim, eu fico pensando, meu Deus, como é que eu tive coragem? Mas eu fico analisando, Deus agiu o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus dava um sinal, dava força pra gente. Na hora que eu cheguei no hospital, eu senti um alívio. Na hora que eu entrei no Einstein, eu falei, meu Deus,
o meu irmão, José Rogério. Lá de Recife, ele acompanhou. Ele que faz as cirurgias de coração aqui também. Ele ficou 7 dias, 7 noites do lado dela na pior semana. Nossa. E aí o médico falou isso, parabéns, vocês terem trazido ela ontem, porque hoje, a partir de hoje, ela não tinha mais condições mesmo de transportar. Não vai ser fácil, é um caso muito grave. Fazia tempo que eu não pegava um caso tão grave desse jeito, mas aqui a gente tem vários recursos. Eu ainda tenho recurso, ela está me desafiando, mas eu ainda tenho recurso. E aí na terça ela piorou mais ainda, e ele entrava no quarto e saía toda hora, junta médica, o bom né? É que ele lá são sempre vários deu, médicos. Assim, uma tranquilidade pra gente. Fique tranquilo que vocês vão sair com a filha de vocês daqui. Fique tranquilo que vocês vão sair com a filha de vocês aqui. Profeta, né? Ele falava, em nenhum momento ele titubeou, assim, ó. Ela tá... Vocês aqui estão tranquilos, a gente tá munido de Deus, mas a gente já tem muita munição aqui para combater essa bactéria. E eles acharam a bactéria lá em um dia. Doutor, mas essa é a diferença que a Bíblia, quando Paulo fala assim, Paulo diz assim, entre falar em línguas, entre você ser uma pessoa que ajuda os pobres, o que Paulo mais destaca é que você levante uma voz profética no meio do caos. Que você levante o João Batista. E ele foi o João Batista, esse médico, né? Quando ele entrou na terça-feira de manhã cedo, ele falou assim, ela piorou, ela está fechando os pulmões e eu estou em dúvida. Ele falou desse, eu ficava prestando bem atenção. Eu estou em dúvida se eu vou pronar ou não, que é virar o paciente de barriga para baixo, para ver se o pulmão começa a ventilar aqui atrás. Nossa. Aí quando ele falou, eu estou em dúvida, e eu ficava orando, meu Deus, faça ele fazer, porque a decisão era dele. O final, quem decidia tudo era ele. Meu Deus, ilumine esse homem, dê sabedoria, que ele faça o que for melhor para minha filha. Aí ele voltou, chegou no quarto, falou, vamos virar agora. Aí já vinha a equipe inteira, virou, ela ficou 24 horas. Na quarta-feira ele desvirou e falou assim, ela não pode mais piorar nada, ela agora precisa melhorar, mas os 2 pulmões ainda muito comprometidos. E chamava médico e revirava, fazia exame de tudo nela. Aí entrou uma cardiologista, começou a chorar, entrou uma médica para fazer ultrassom do pulmão, começou a chorar, porque as duas tinham um filho pequeno, né? E o tempo inteiro eu ficava orando. Quando foi na quarta-feira, ela teve uma parada respiratória, né? O pulmão estava muito ruim e ela parou, travou o tórax dela, não entrou no respirador, o aparelho que ela estava respirando. E aí piorou. E aí o Frei Renan me ligou, né, e falou, Rejane, a Beatriz. Eu falei, Frei, tá muito grave. Ele disse, não, vá orar, vá rezar, escute esses cantos, vá rezar, não fale isso, vá interceder pela sua filha. Quinta-feira, na missa da cura, eu vou fazer toda para Beatriz e para Manuela. E você peça para todas as igrejas. Na quinta-feira, ela estava gravíssima. Todas as igrejas me mandaram vídeo, me mandaram foto, todas as igrejas em oração pela Beatriz. Oh, meu Deus. O pastor, na sexta-feira, eu falei, aí o Frei Renan ficou conversando comigo até umas 11 horas, aí eu falei, Frei, eu estou sentindo que ela vai ser curada, Frei. O senhor vai ver como amanhã eu vou lhe dar uma notícia boa. Uau. Aí ele vai, se Deus quiser, vai. Aí a pastora Noêmia me ligou, não vamos dormir hoje não, se ajoelhe e vamos rezar, vamos pedir, você tem autoridade de mãe, minha você amiga, peça, profeta, você não desista. Todos os dias de orações. Todos os dias ela me ligava, Rejane, hoje nós não vamos dormir, hoje nós vamos ficar de joelho. Vamos ficar revezando de 2 em 2 horas, todo mundo, todas as igrejas. Na sexta-feira, quando a Beatriz fez o exame, começou a melhorar o pulmão. Nossa. Aí, de sexta para frente, foi só assim, a melhora é bem discreta, é bem devagar. Luz do fim do túnel, né? Mas, assim, o meu irmão teve um momento, de terça para quarta, que ligou, eu só fiquei sabendo disso depois, ligou para minha família e falou, pode vir para cá, porque ela não vai sair, não. Se ela tiver mais uma pior, ela não sai mais. Ela não vai conseguir. Nossa. Venham para cá ajudar a Rejane. Mas, assim, se eu disse, medo, eu tinha medo. Lógico que eu tinha medo, né? Porque eu, como médica de UTI, eu sabia o que é que podia complicar, que não iria mais, que poderia não reverter. Mas, assim,
entrar em desespero, falar que ela não ia sair, mas é Deus. Hoje mesmo na fisioterapia, uma mãe olhou para mim e falou a mesma coisa, falou assim: eu jamais teria condições de passar pelo que a senhora passou, eu não suportaria. Como é que a senhora fazia para aguentar? E eu comecei a falar para ela, eu disse: você aguenta, porque na hora Deus dá uma força tão grande para a gente, mãe, que as pessoas diziam: Rejane vai para casa tomar um banho, descansar. Eu não saía de dentro do quarto dela, eu não ficava cansada. Tem como, né? Eu não sentia cansaço, eu não ficava com sono. O cansaço veio muito depois. O cansaço só veio depois, que eu cheguei em casa com ela. Mas ali na UTI, em nenhum momento eu não tive uma dor de cabeça, eu não tive nada. Deus renova as nossas forças, né? Só Deus. Gente, eu tô batendo papo aqui, quase terminando aqui, com uma das melhores médicas desse país e um dos grandes deputados federais desse nosso estado, do nosso país, um grande empreendedor, um grande gestor, um grande pai, um grande esposo, um grande líder, né? E é uma honra. Considerações finais, doutor, eu queria que você falasse do futuro do Acre, o que você espera de crescimento, das bênçãos, né, através das suas mãos, das mãos da doutora, de outros colegas seus, deputados federais, senadores, o nosso governador Gladys, o prefeito Bucalon. O que você espera para os próximos anos do Acre em crescimento? Isso já é uma palavra profética que eu estou pedindo para você liberar, né? Eu sei que você tem um monte de ideia aqui. O que você espera do Acre? Para o Acre. Eu sou acriano, sou aqui da terra, nascido. Passei por essa provação de Deus agora, esse milagre. E isso nos faz refletir muito. Quantas mil pessoas, quantos milhares de pessoas aqui nesse Acre, às vezes não tem condição de fazer o que eu fiz, né? Então eu acho que nesse nosso primeiro desafio é melhorar ainda mais a saúde aqui do nosso estado. Uau! Eu acho que essa aprovação da nossa filha aí veio para mostrar que nós temos um trabalho bastante árduo na saúde, e a saúde como um todo, enxergar ela desde a prevenção, o tratamento clínico e depois na internação. Perfeito. Falei aqui, a gente tem os pacientes com câncer que, queira ou não queira, você consegue dar qualidade de vida e curar muitos se você consegue atingir precocemente, né, aquele diagnóstico. Então, acho que esse é o maior desafio. O crescimento só vem de uma família, de algo, quando você tem saúde, né? Eu sou filho dessa terra e o que eu quero para mim, que eu quero para todos que moram aqui e habitam aqui. Perfeito. Não é eu pegar um avião e ir embora. Isso não é o mais certo. Perfeito. O mais certo é nós estarmos aqui. Igual eu confiei em operar meu pai, o olho dele aqui, por que a gente não tem o que minha filha teve lá em São Paulo aqui? Perfeito. Eu acho que só depende de nós. Perfeito. Então isso mexeu muito comigo. A saúde é o nosso lema. Eu não estou dizendo que a educação não seja importante, eu não estou dizendo que a infraestrutura para gerar emprego não seja importante. Mas quando você perde uma pessoa que se quer, aquela pessoa, para aquela família, é o 100% daquela família. Perfeito. Não é 0,5% de uma estatística. Perfeito. Nós não temos que olhar a estatística, nós temos que olhar Perfeito. as famílias e as pessoas. Então isso eu acho que fez muita diferença na nossa vida e é isso que nós vamos buscar aqui para o nosso Brasil e especialmente aqui para o nosso estado do Acre. É o que nós queremos. Perfeito. Perfeito. Então eu acho que esse é o nosso grande desafio, diminuir. Eu não estou dizendo que nós vamos ser igual, mas diminuir essa lacuna que existe entre aqui e parte do resto do Brasil. Perfeito. Doutora, obrigado pelo espaço. De coração, estou aqui. É o primeiro de muitos bate-papo aqui. Se Deus quiser, pastor, eu me sinto muito bem a seu lado. Obrigado. E agradecer a todo o seu público, a população aqui do estado do Acre, por mais essa oportunidade. Sempre que eu posso, hoje eu estou deputado federal e agradeço a cada um de vocês que confiou. E sou muito grato a isso e espero estar trabalhando
e atender à expectativa. E eu queria deixar aqui, pastor, porque muita gente não entendeu. Hoje eu estou afastado, eu não sei se você sabe. Não. Estou afastado do mandato, mas foi por uma sequência de fatores. Certo. Primeiro que eu contei aqui no início do nosso bate-papo que o Márcio Bittar me agraciou, né? Ele fez esses gestos. Então eu falei que naquele momento, eu acho que por isso que é semear o bem, Uau. A gente faz o bem. Perfeito. Então eu prometi naquele momento que eu assumi o Senado da República naquele dia, naquele 31 de maio de 2022, eu prometi para mim mesmo que no dia que eu tivesse um mandato, eu iria fazer isso com o meu suplente, independente de quem fosse. Uau. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, foram mais 2 fatores que me levaram a afastar. Um foi meu filho Eduardo. Ele chegou para minha esposa e perguntou assim: mãe, quando é que tem outra eleição do papai? Ela falou, em 2026. Me diga os cargos que ele possa ficar aqui em Rio Branco, perto da gente. Nossa. Aí ela falou deputado estadual e governador. Porque tem Senado e deputado federal junto, e presidente da República. Meu Deus. Aí quando ela falou, mas ele não entendeu muito, falou, mas deputado ele já é, mãe. Não, ele é federal. É estadual. E aquilo ficou na cabeça dele. E passado umas 2, 3 semanas, ele pediu para os amiguinhos dele que ele tem relação, para que na próxima eleição eles não votassem em mim para deputado federal. Meu Deus. Que eles votassem em mim para governador, porque ele queria que eu ficasse aqui do lado dele. Nossa. É pra Então matar, foi hein? o segundo ponto. Meu Deus. E o terceiro ponto, meu pai, eu tinha acabado de levar ele para fazer um check-up e eu descobri um nódulo na próstata dele. Assim como a gente tinha também descoberto um nódulo na próstata do pai dela. Foi quando a gente estava em tratamento que a Beatriz piorou. E aí eu falei, eu estava lá em Brasília, viajei para lá sem pensar em afastamento. E sabe quando vem um emissário de Deus naquele momento? Eu estava com isso dentro de mim. E chegou um deputado do Pernambuco e falou assim, olha, por uma conjuntura aqui, você ganha, eu acho que todo mundo ganha, o Brasil ganha, vamos fazer isso. E veio algo, Deus, e me falou, afasta nesse momento. Nossa. E eu voltei sem muita gente entender, mas eu queria que assim, passar aqui para os nossos telespectadores, Perfeito. para a nossa população aqui do estado do Acre. O afastamento é temporário, eu não abandonei a política, muita gente está achando isso, pastor, não abandonei a política. Eu continuo firme, continuo visitando, continuo trabalhando, mas foi um momento de oportunidade para mim ficar mais perto da minha família. Perfeito. E para mim ficar mais perto da população. Eu tirei esse momento para ficar aqui em Rio Branco. Certo? Então, sim, foram esses 3 fatores e mais esse chamado de um deputado que não tem nada a ver aqui com o Acre e falou, isso você vai ajudar aqui a melhorar aqui uma atual situação lá dentro da Câmara. E eu fiz esse gesto para lá também, mas o que me levou foram esses 3 fatores aqui, Parabéns. conforme eu falei. Então, pastor, muito obrigado aqui pelo seu programa. Uma honra. Papo de Anjo, eu estou até assim, mais aliviado. Sempre ao seu lado eu me sinto mais tranquilo. Vou para casa hoje até mais feliz. Uau, feliz demais. Doutora, suas Obrigado. considerações. Eu quero que você volte aqui. Eu trouxe aqui o deputado Nicolau, que é meu chefe, né? Não, e antes de eu terminar, eu quero agradecer uma pessoa aqui que me ajudou e me ajuda muito, viu? É o Alípio, que é Sim, meu pastor brother. com você. Então, assim, ele que me apresentou você, É um parceirão. Cleves. E sou muito grato a ele, agradeço a amizade. Hoje eu tenho uma amizade com ele. É isso que a gente quer com a população do estado do Acre. Perfeito. Não é ser o político, nós sermos amigos. Perfeito. Eu acho que quando se tem uma amizade é Perfeito. acima de qualquer coisa. Perfeito. Próximo bate-papo. As pessoas gostam de ver números, os projetos, o que você está fazendo. Vou trazer tudo que a gente está Perfeito. fazendo. Doutora, Perfeito. Pastor, eu quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, por esse milagre na nossa vida, porque eu vi o milagre acontecer todos os dias, em todas as decisões, em todos os momentos.
e agradecer a Deus por isso. Agradecer todo mundo que estava em oração. Perfeito. Era o Acre inteiro mandando mensagens, Perfeito. todo mundo reunido em um só Deus. O Alípio, na hora que ela começou a piorar, eu falei: Alípio, pelo amor de Deus, vai atrás do pastor Cleves, fala com ele. Luana, fala com o pastor. E o senhor me mandou um vídeo, né, dizendo que eu podia ficar tranquilo, que vocês iam estar em oração. Agradecer toda a equipe que nos ajudou, todo mundo que mandava mensagem, os médicos daqui, a equipe de enfermagem daqui, os fisioterapeutas que ficaram. Nós ficamos aqui domingo, segunda e viajamos na terça-feira. E todo mundo do nosso lado, todo mundo querendo ajudar a Beatriz. A médica dela, a doutora Alexandra, a doutora Elisa, que é minha amiga desde que eu cheguei no Acre, que eu liguei desesperada para ela ficar junto. A doutora Alina, que é como se fosse minha irmã, minha sócia, que passou o dreno da Beatriz, que sem esse dreno a Beatriz não teria aguentado a transferência dela para Brasília. A equipe de Brasília, eu rezo, agradeço a Deus por eles. Se ela piorou lá, não foi culpa de ninguém, né? Porque a infecção era muito grave. E aquele anjo, aquelas pessoas que Deus colocou lá em São Paulo na nossa vida, que salvaram nossa filha também pela intercessão de Deus, né? Eu recebi muitas mensagens, muitas dos meus pacientes, de pessoas que a gente não tem noção do bem que a gente fez na vida daquelas pessoas. E ontem um paciente muito grave, que eu cuidei dele no Covid, ele mandou um áudio para mim falando assim: doutora, todos os dias eu rezava para a senhora e agora pela sua filha, porque a senhora não tem noção do bem que a senhora fez na minha vida. Quando eu estava morrendo naquela UTI, a senhora o tempo inteiro do meu lado. E eu não vou esquecer nunca o dia que a senhora me colocou numa cadeira de roda, que eu não conseguia andar, e a senhora me levou para tomar um banho de sol. Foi o dia mais feliz da minha vida. A senhora chamou minha família e deixou minha família ir lá para o estacionamento me ver, porque ele estava muitos dias isolados. E também, outra coisa que eu ficava pensando muito, porque a gente transferiu a Beatriz para São Paulo, e a Manuela, filha do Márcio, que é amigo nosso, estava com o mesmo quadro da Manuela aqui, no Hospital da Criança, com a doutora Leonice, com a doutora Elise, e a gente ligava todos os dias para saber notícias da Manuela, para comparar o que a Beatriz estava usando, né, para discutir o caso das duas. E graças a Deus, Deus fez um milagre aí, né? Na vida das duas. As duas estão na fisioterapia juntas, tá. E eu lembrei muito de um jovem, quando eu estava na UTI, que ele chegou lá em Belo Horizonte. Eu estava terminando minha residência de UTI, ele chegou com pneumonia igualzinho. Eu lembro do exame dele, da Beatriz, e esse rapaz morreu. E eu lembro da mãe dele falando assim: eu pago o que vocês quiserem, eu tenho dinheiro, eu faço o que quiser, mas pelo amor de Deus, salva meu filho. E ele não sobreviveu. E assim, nessas horas, não é dinheiro, não é... Lógico que um hospital bom, com muito recurso, tem diferença sim. Eu, como médico, não vou dizer que não tem. Mas, em primeiro lugar, é Deus. Perfeito. Nós estávamos em oração o tempo inteiro, junto com a Manu também, com a família da Manu, com os amigos da Manu, com o Márcio, com a esposa do Márcio. E é Deus, é Deus. Então, as mães que estão desesperadas na UTI, com os filhos, me perguntando o que eu fiz, como que eu aguentei, é isso, é orar, é entregar para Deus. Foi uma coisa que eu disse, essa parte foi difícil, porque eu acho que foi a pastora Noemi, falou assim: doutora, entrega a sua filha para Deus, entrega. Não tem mais o que a senhora fazer, o médico está dizendo que não tem mais, que está esgotando os recursos, então entregue para Deus e aceite o que ele vai fazer. E ele fez um milagre no momento que a gente entregou. Muito obrigada a todos. Gente, aqui diretamente da 2P, melhor estúdio de comunicação do Brasil, o doutor Eduardo Veloso, a doutora Regiane, bate-papo da hora. Quinta-feira vai para o ar. Se preparem, porque a gente vai cortar os trechos aqui e colocar na internet. Papo da hora. Muito obrigado. Próximo bate-papo semana que vem. Valeu.